A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Este é o nosso devocional do dia de hoje, Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 20 ao versículo 33. Diz a palavra do Senhor: Grita na rua sabedoria, nas praças levanta a sua voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, e eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, porquanto comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Depois do discurso que nós lemos nos versículos precedentes, o discurso do pai chamando a atenção ao filho, aqui vemos a personificação da sabedoria como uma mulher, em oposição à loucura, também personificada como uma mulher. A sabedoria, portanto, aqui clama pelas ruas, nas praças, no meio da cidade, para que os simples e os loucos deixem os seus maus caminhos e entendam a importância de buscarem sabedoria. Naturalmente, irmãos, todos nós precisamos de crescer em sabedoria dia a dia. E como temos dito, esta sabedoria nós podemos encontrá-la na palavra do Senhor. A sabedoria, portanto, nestes versículos vai clamando à porta da cidade, veste-se com um manto como um profeta, anda pelo meio do povo a convidar os jovens que não se preocupam em buscar sabedoria a se arrependerem antes que sejam surpreendidos pela morte. Normalmente os jovens julgam que têm a vida toda pela frente e que podem controlar o seu próprio caminho. Mas a verdade é que nós não controlamos nem o dia do nosso nascimento, nem o dia da nossa morte. Há tanta coisa que não controlamos da nossa vida, efetivamente, se não for a graça de Deus, nós não controlamos efetivamente nada, porque tudo está debaixo da mão de Deus. E há uma atitude sábia é nós reconhecermos isto. Os loucos não reconhecem isso e por isso mesmo são loucos, porque julgam-se donos e senhores do seu próprio caminho, do seu próprio destino, quando não controlam absolutamente nada. Portanto, devemos buscar sabedoria enquanto vivemos. A sabedoria, portanto, coloca-se aqui neste texto, a sabedoria personificada coloca-se à entrada da porta da cidade, um local público e de julgamento. Os nécios, ou uma tradução, um sinônimo que nós podemos encontrar para esta palavra, que nos parece um pouco mais ofensivo, é os estúpidos. São aqueles que não buscam sabedoria, devem atentar para ela antes de entrarem pela cidade. Assim como nós precisamos de sabedoria em todo o tempo, seja qual for o nosso caminho, seja qual for o nosso destino, nós precisamos efetivamente da sabedoria. Nós precisamos da sabedoria que de facto encontramos personificada em Jesus Cristo. Podemos ver no grito da sabedoria o chamado ao arrependimento dos profetas, a um povo louco, indiferente, distante da palavra de Deus. Como lemos tantas vezes nos livros proféticos, o povo de Israel esteve distante da sabedoria porque não quis saber da palavra do Senhor. O povo ia desprezando o conhecimento de Deus, a palavra de Deus.
Ao colocar-se em lugares públicos, a sabedoria procurava naturalmente ser vista, procurava que os loucos, os simples, os nécios, os orgulhosos reconhecessem a necessidade que tinham de emendar os seus caminhos. Deus procura que o pecador se arrependa dos seus pecados e por isso, ao longo dos tempos, foi enviando profetas, enviou posteriormente o seu próprio Filho Jesus e depois enviou os apóstolos. Hoje, Deus tem a igreja para pregar o evangelho que leva ao arrependimento. Portanto, o homem necessita de se arrepender dos seus pecados, precisa de escutar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a fonte de toda a sabedoria, da verdadeira sabedoria. O problema dos loucos, dos nécios, é o amor que têm ao pecado. Portanto, aqui nos diz mesmo a palavra do Senhor no versículo 22: até quando, ó nécios, amareis a necessidade e vós escarnecedores desejareis o escárnio? Portanto, eles amam este procedimento, eles amam o pecado. Este é o problema do ser humano, é amar o pecado. E por isso mesmo precisamos de conhecer um amor maior. E o amor de Jesus é este amor que pode vencer, que pode derrotar o amor ao pecado. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Quando assim procedemos, certamente que nós vencemos o amor ao pecado. O versículo 24 a 27 dizem o seguinte, estes versículos dizem o seguinte: mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei, e em vindo o vosso terror como tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Os loucos e os nécios rejeitaram a sabedoria deliberadamente, zombaram dela. Esta atitude de desdém coloca-os numa posição de vulnerabilidade diante das lutas, problemas do dia a dia. Portanto, eles estarão desamparados porque não têm sabedoria, não têm amparo, não têm o que fazer, não sabem o que fazer diante destas circunstâncias. Procurarão agir em sabedoria, contudo, uma vez que nunca procuraram, nunca se preocuparam em adquirir a sabedoria que vem de Deus, eles não a encontrarão. Versículo 28 e 29 dizem o seguinte: então me invocarão, ou seja, invocarão, procurarão sabedoria, mas eu não responderei. A sabedoria não lhes responderá. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Durante toda a sua vida aborreceram o conhecimento, não quiseram saber do temor do Senhor, não procuraram agradar a Deus e obedecer a sua palavra. Diante das lutas, diante dos problemas, naturalmente estarão entregues a si mesmos, ao seu orgulho que os impediu de buscar a Deus, de buscar a sabedoria de Deus. Portanto, estarão entregues ao seu próprio entendimento, estarão entregues a si mesmos, porque foi assim que sempre desejaram viver. Sempre procuraram ser donos e senhores de si mesmos, donos do seu próprio destino. Procuraram fazer sempre a sua própria vontade. Isto contrasta com a atitude do sábio. O sábio é aquele que reconhece que precisa de Deus, que precisa da graça, da ajuda de Deus a cada dia e que procura, por isso mesmo, obedecer à palavra do Senhor, procura o temor do Senhor, porque, como nos diz o livro de Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para adquirirmos sabedoria é necessário efetivamente temermos a Deus, procurarmos obedecer a sua palavra, e é através dela que nós aprendemos a viver e aprendemos os preceitos de sabedoria para a nossa vida, para a nossa edificação. Portanto, nós os que tememos a Deus, diante das lutas e dificuldades, somos amparados, estamos amparados, somos escutados pela sabedoria. Aqui nós lemos que anteriormente que a sabedoria não os escutará aos nécios, aos orgulhosos,
aos simples, mas a nós que buscamos e que tememos a Deus, a sabedoria escutar-nos-á. A palavra de Deus está diante de nós e podemos por isso mesmo aprender com ela. Somos fortalecidos, somos renovados e por isso diante destas lutas estaremos seguros e tranquilos, sem temor do mal, porque sabemos que Deus está no controle. Versículo 33 diz precisamente isto: mas o que me der ouvidos, ou seja, o que der ouvidos à sabedoria, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Sem temor do mal, precisamente porque sabemos que Deus está no controle. Que Deus ricamente abençoe.